prece primeiro? Isso, por favor, se você puder fazer a prece primeiro, e a gente dá sequência no estudo, avançando por essa página inicial. Senhor Jesus, mais uma vez aqui estamos, Senhor, reunidos em torno dos seus ensinamentos, que possamos, Senhor, nos empenhar mais, querer aprender mais, para, Senhor, nos tornarmos um pouco melhor e colocar em prática todos essas virtudes, esses ensinamentos que deixaste para nós, Senhor. Agradecemos hoje e sempre. Senhor Jesus, com esta prece, pedimos por darmos por iniciada a reunião do estudo da noite de hoje, do Livro dos Médiuns, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Então, vamos que vamos. Livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 49, editora FEB, Saber e Fazer. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Em João, capítulo 13, versículo 17. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas, grupos religiosos de modo geral, somente ensinam o que constitui, compõe o bem. Todos possuem servidor temporário, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside no campo do serviço cristão a diferença entre a cultura e a prática, entre o saber e fazer. Eu vou deixar para você, porque eu ainda não faço. Mas eu Mas também não estou faço. tentando primeiro aprender. Vai ficar todo mundo aqui em silêncio, ninguém aqui faz. Então, não faça assim, não faça assim. Não se diminua. A gente está tentando, né, aprender para poder colocar em prática. Mas Tá ok, não fica à vontade. Se quiser interromper, fizer um comentário por cima, fica à vontade também, não tem problema. Bem, esse versículo. Vários versículos assim na Bíblia que eu tenho uma certa admiração profunda, né? E os versículos anteriores a esse daqui, não, explicitamente um anterior a esse, eu sempre achei marcante, extremamente marcante, porque ele está replicado lá no livro Boa Nova. Então também sou suspeito de falar sobre isso, né? Parece que sou vendedor de livro, né? Pô, fica defendendo o livro Jesus do Lar, o livro Boa Nova, mas são momentos fantásticos, porque você vai observar aspectos que Kardec, na doutrina espírita, detalhou, estratificou, explicou mais em detalhes, e nos falta sentimento para perceber, por vezes, alguns detalhes, né? Então, nesse versículo anterior, no versículo 16, é justamente aquele momento em que João está narrando, a, aliás, todas as narrativas são as experiências
de quem ali conviveu diretamente com Cristo, descrevendo a experiência dele diretamente com Cristo. Então, nessa descrição, houve um impacto profundo em todos eles. Eu diria que um dos impactos mais fortes que ocorreram, né, na história desse desenvolvimento, desse inicial apostolado, que foi justamente a narrativa descrevendo Jesus tirando a túnica, se despindo, ficando só com aquela nágua, né, aquela roupa mais simples, né, praticamente sem nada, praticamente quase seminu, porque é só uma nágua, né? Então eles não se vestiam assim, eles tinham aquela roupa por baixo, tinha outras roupas por cima. Ele vai vai se despindo, fica só com essa nágua, que é como ficavam os escravos daquela época, vai até no chão, pega uma bacia e vai se agachando na frente de cada discípulo e vai lavando os pés de cada um deles. É uma coisa chocante. Todo mundo próprio no livro Boa Nova. Eu sei que eu estou devendo, mas essa noite eu vou dar um jeito e eu publico lá no podcast o livro inteiro. Eu dou meu jeito aqui. O que acontece? Para não perder o fio da meada, resumidamente, é muito difícil entender esse símbolo que o Cristo quis apresentar. Muito difícil. Porque Jesus se colocou numa condição que era mais humilde, a mais desvalorizada da terra. E que havia uma necessidade de ocorrer aquela função, de ocorrer aquela atividade. Então, sem fazer juízo de valores da atividade, ele pega e executa a atividade. E começa a lavar os pés de cada um dos discípulos. O único que realmente teve uma reação contrária, que não estava aceitando, porque inicialmente todos eles estavam achando que era um tipo de honraria, que era um tipo de reconhecimento, né? Eles não entenderam o símbolo, não entenderam inicialmente o símbolo, como todos nós, né, ainda temos dificuldade de entender o símbolo. E todo ensinamento você só consegue compreender quando você vive o ensinamento. Então, ficou difícil para eles entenderem aquele símbolo. Por que Jesus está lavando os pés? E ele ainda diz, vós tem que realizar o mesmo para com os outros. Se eu, que sou o mestre, e bem o dizes, porque sou. Ele fala exatamente isso no versículo. Essa narrativa não é somente não foi somente esse discípulo que faz essa narrativa, né? Então, quando ele, com certeza, impactou profundamente todos eles. Aí ele pega e vai lavando o pé de cada um deles. Simão Pedro foi o primeiro a reagir. Isso é um absurdo. Os meus companheiros estão se achando bons demais para ser agradados por você. Isso é um absurdo, Senhor. Não, isso é inconcebível. Não vou aceitar isso. E Jesus fala algo que choca. É chocante o que ele fala. Se não deixares que eu lave os seus pés, não terás parte comigo. É chocante. É chocante, porque ele apresentou uma condicionante. Só que ele não estava falando só para os discípulos. Ele estava falando para toda a humanidade. Todos vocês que estão mergulhados nessa tarefa, na chamada marcha de progresso para o Pai, se quiserem ter relações comigo, profundas, ama e serve profundamente, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua boa vontade e coragem, desempenho melhor em todas as atividades que vocês estão executando. Aí a maioria vai perguntar assim, mas que atividade é essa? Mas o que eu tenho que fazer? Porque nós somos extremamente pragmáticos. Porque a maioria acreditava e acredita, né, que é somente estalar um dedo e fazer alguma coisa. Eu vou fazer uma oferenda para Deus. Começa esses devaneios alucinados. Não é nada disso. É na vida de relação. Todos nós já estamos mergulhados na vinha. Todos nós já estamos convivendo na vinha. E temos que melhorar as condições da vinha. Condições essas que quem desarmoniza somos nós mesmos. Então, a harmonia do lar. Alguém derrubou alguma coisa no chão, sujou o chão todo. Aí você pensa, poxa, eu estou cansado do trabalho.
todos estão pensando a mesma coisa. Todos estão pensando exatamente a mesma coisa. E ninguém resolve se levantar e ir limpar o chão. Agora imagina o contrário. Todos estão conscientes que já estão na vinha. Todos estão conscientes que querem sempre fazer. Todo mundo vai ficar brigando para quem vai limpar. Porque todos vão querer limpar. E eu quero fazer. Porque eu sei que isso aqui é para todos. E se eu quero ter realmente vínculo com Jesus, eu tenho que trabalhar e apoiar, trabalhar e exercer todas as tarefas que estão despontando no meu caminho. Foi só um exemplo hipotético, tá, gente? É toda e qualquer situação em que nós percebemos, eu posso servir nessa posição, eu posso fazer essa tarefa. Não existe tarefa pequena. Então, é estranho, porque alguém pode falar assim, poxa, mas eu achava que todos os trabalhos e serviços para Jesus tinham a ver com a instituição religiosa. A maioria vai falar isso, vai pensar isso, ou está pensando agora. Então, para desconstruir esse pensamento, a semana possui 7 dias. Cada dia possui 24 horas. 7 vezes 24 vão dar o total 168 horas. Se você se dedicar a 1 hora ou 2 horas em alguma instituição de caridade, não importa, um asilo, uma coisa linda, maravilhosa, você vai lá e se doa a beça. Já cumpri a minha cota de doação da semana. Tem algumas pessoas que sentem a vida dessa maneira e começam a maltratar todo mundo e tratar entre os dentes o resto da semana inteira, inclusive fora do corpo físico. Por isso eu estou falando das 24 horas. Então, se você está estudando o Espiritismo profundamente, entenda que no Espiritismo só estar no corpo físico não basta. Você tem que estar predisposto a mais servir, inclusive fora do corpo físico. Temos que armazenar isso na nossa consciência. O trabalho continua, a luta continua, o processo continua. Desempenhar a boa vontade e a coragem continua. Tem que ser feito continuamente, sem parar. 24 horas por dia. Aí a pessoa pensa assim, poxa, mas eu estou fazendo muita coisa, porque eu estou trabalhando isso, eu estou trabalhando aquilo, eu me doei 5 horas naquela semana. Então, 5 dividido por 178, estou fazendo a conta aqui para vocês agora, vezes 100, dá 2,8% do seu tempo. Você se dedicou 5 horas àquela atividade, equivale a 2,8%. Eu considero que é um número extremamente ridículo de baixo. Ah, mas eu só consigo me manter focado na vontade do Pai, dentro da instituição religiosa. A instituição religiosa, seja ela qual for, qualquer grupamento, ela vai sempre te apresentar um estímulo para que você possa exercer o bem continuamente. Vai sempre te convidar a refletir os seus conceitos de vida diante das filosofias que você vive. Ah, eu gosto de viver a vida, não deixa a vida me levar. É uma filosofia de vida. Sem fazer nenhuma crítica a ninguém. Eu estou falando que é natural. Ah, tem certas coisas que eu gosto de deixar no automático na vida. Não, tudo bem, se deixa no automático, isso já é uma escolha. E você já está escolhendo uma filosofia de vida. E você está adotando essa filosofia de vida continuamente. E depois você não vai perceber que antes de reencarnar, puxa vida, quando eu estiver próximo das pessoas que eu amo, eu vou me dedicar, eu vou me esforçar. Nem que eu tenha que sangrar, perder unha, perder dedo, perder até braço. Mas eu vou me desempenhar de amor e carinho para com todos. Deixa comigo, Senhor. Pode contar comigo. Confie em mim. Eu sou de confiança. E há o crédito. O crédito acontece. As pessoas estão convivendo com outras pessoas. O crédito está acontecendo. Todos estão apostando que vamos escolher exercer o melhor que nós temos de criatividade, de promover o bem, de promover o bem-estar de todos à nossa volta. Então, aqui não é nenhuma crítica. Por quê? Alguém poderia falar assim, ah, mas eu ainda não faço isso. Ah, mas não tem problema, mas você pode começar a fazer agora. Essa noite mesmo. Essa noite mesmo você pode começar a trabalhar.
A questão é, você vai deitar pensando, Senhor, se quiser me convidar para trabalhar em qualquer buraco, em qualquer cratera, em qualquer zona abissal da face da Terra, nem que seja para limpar restos psicológicos, restos mortais, restos de pensamentos perturbados, eu lá vou estar servindo. Eu estou disposto a servir em qualquer posição. Porque é isso que o Cristo deu como exemplo. É isso que é o mais chocante. Ele foi na posição que até os discípulos desprezavam. Que até os discípulos desprezavam. Gente, quando a caminho de Emaús, os discípulos tinham 2 discípulos caminhando, meio entristecido, não lembrava. Jesus já havia ressuscitado, já tinha retornado ao Pai e não tinha mais contato com eles. Eles estavam meio que entristecidos, chateados, meio assim, sabe, cabisbaixo. Ah, poxa, a coisa está tão difícil, né? Com Cristo era tão mais fácil. É claro que era, né? É muito mais fácil com o Cristo do lado. Eles estavam entristecidos. Eis que encontra uma pessoa estranha, com as vestimentas estranhas, andando no mesmo caminho, e essa pessoa vai animando eles. Começa a falar, não, vocês não podem pensar dessa maneira, vocês têm que pensar diferente, olha que maravilha que é isso, maravilha. E saiu contando, falando, narrando, incentivando eles a ter uma boa vontade, uma coragem diante dos desafios da vida que eles mesmos não tinham. Eis que sentam todos os 3 numa estabaria, começam a lanchar, né? Faziam lá pegar um pão e tal. Eis que, quando que reconheceram que era o Cristo, que estava ali do lado deles, quando Cristo começou a servir-lhes primeiro. Aí ele pensou assim, só Jesus faz isso? Ninguém faz isso, só Jesus. Naquela época todo mundo sabia disso. Então, e na sua própria casa, quando você está sentado com a família, com todo mundo, você se levanta e serve todo mundo primeiro e come por último? De preferência que não sobre para você e você fique sem comer. Nossa, eu gosto tanto daquele alimento ali. Hoje eu vou servir todo mundo e vou ficar sem. Você tem a coragem de fazer isso, de se desafiar a esse ponto? Então são esses trocadilhos que temos que tentar esmiuçar e conflagrar em nossa consciência, no nosso mundo íntimo mais profundo. O que eu estou escolhendo fazer no dia a dia? Por que eu só estou querendo fazer certas atividades se tiver algum tipo de recompensa? Ah, eu vou fazer tal coisa se todo mundo ver e me reconhecer. Se eu vou fazer tal coisa se eu conseguir algum benefício. Eu acho que não vale a pena fazer nada que não tenha benefício. Então temos que mudar esse conceito, porque não é isso que o Cristo trouxe como boa nova. A boa nova você faz porque você sabe que essa é a verdade. Todos os filhos do Pai que estão habilitados a conviver nas esferas que coordenam e estruturam o amor em relação a todas as galáxias, em todo o universo, a habilitação para estar mergulhado continuamente nessas vibrações é você também vibrar o seu coração no amor. Ah, mas como é que eu faço? Eu desenho um coraçãozinho nas paredes, eu fico cantando musiquinha romântica? Não, não é isso, não. É o amor de quem serve. Ama e serve. Como assim ama e serve? Faz as tarefas por amor, não por interesse. Não vou fazer essa tarefa para agradar a Deus. Não tem como negociar com Deus. Isso é uma coisa sem noção. Você não produz fluido perispiritual. O fluido perispiritual que reveste a cada um de nós, fora do corpo físico, mais evidente, nós não produzimos. Toda e qualquer matéria ou semimatéria, nós não produzimos. Ah, mas a gente transforma, a gente manipula. Mas nós não produzimos. A produção não é nossa. Você vai ver átomos e mais átomos que a gente começa a estudar, né, reconhecer. Você não tem capacidade de produzir nenhum desses átomos. Nós não temos essa capacidade. Até as moléculas estáveis que você encontra como óxido, você consegue remover o óxido, separar aquele átomo, fazer ligas metálicas, aço, mas ele quer voltar a ser óxido. E adivinha, ele volta a ser óxido. Pelo processo chamado ferrugem. Vai ocorrer a oxidação, a ferrugem, e ele vai voltar à posição de óxido. Então, há um grau
de reintegração contínua em relação a uma certa condição pré-estabelecida. A questão é, qual é a nossa condição que nós temos que, em nós mesmos, nos reintegrarmos aos princípios do Pai que nós não estamos integrados. Ou seja, estamos fora da condição de óxido, nós mesmos. E temos que voltar à condição de óxido e render e produzir nessa condição. Como que fazemos isso? Então, esse é o grande dilema. E adivinha, infelizmente, a resposta é individual. É que esse tipo de prova... Qual é a resposta da prova, professor? Não, cada prova vai ter uma correção diferente, porque cada um vai dar uma resposta diferente e existe mais de uma resposta correta. Todos vão ter que perceber no dia a dia da vida em quais aspectos estão sendo chamados para mais servir em certas atividades, com certas pessoas. Não há duas pessoas mergulhadas exatamente na mesma atividade. É muito raro. Então, quando João fala, se sabeis essas coisas, bem-aventurado você pode dizer que significa feliz daquele se as fizerdes. Então, quando você vem à Terra, não vou fazer essa tarefa não, sabe por quê? Eu não vou ganhar esse dinheiro que eu quero. Eu não vou fazer isso aqui não, porque eu não vou conseguir. Mas então, eu não entendo. A pessoa só vai trabalhar, só vai fazer as atividades se for remunerada. Então, se não tiver nenhum tipo de retribuição, não vai fazer? Então, você está vendo no meio do caminho, dando uma calçada, uma pedra, que uma pessoa pode tropeçar. Você não bota para o canto? Você não empurra para o canto? Não foi eu que botei essa pedra aí. Por que eu vou botar para o canto? Não é o princípio não é esse. O princípio é, eu que quero sempre pensar o bem, estimar o bem e o melhor de todo mundo, eu vou fazer o possível para arrastar essa pedra para o canto. Porque vai que alguém tropeça aqui. Uma pessoa de idade, uma pessoa com uma deficiência visual, alguma pessoa com necessidades especiais, seja ela qual for, vai tropeçar aqui, pode bater a cabeça e se machucar gravemente. E eu podia ter realizado a ação de remover esse risco e eu não realizei. Então, é uma questão de percepção. Cada um terá que buscar e perceber como cada um quer fazer, como cada um quer viver, agir, reagir. Mas está falando de um nível muito avançado, eu não estou preparado para isso. Não se preocupe. Deus sabe disso, mais do que cada um de nós. E Ele já colocou tarefas e atividades no seu dia a dia que você pode cumprir por amor, dentro das suas condições. Ele não está pedindo para você ter uma condição excepcional, mas dentro das condições já desenhadas, você faz suas atividades por amor, você busca agir, reagir de maneira a sempre tentar fazer um bem melhor amanhã do que fez hoje. É essa a essência, né? Então, ele vai falar claramente que em todas as religiões, todos os grupos religiosos, quando ele bota aqui seitas, sem se preocupar com denominações, qualquer grupo de pessoas que se reúnem para realmente buscar se religar aos projetos de progresso moral e intelectual que o mundo faculta para nos aproximarmos do divino, cada vez mais. É disso que ele está falando. Todas as religiões mesmo, sem tirar nem pôr, somente ensinam o que constitui, ou seja, o que compõe o bem. Então, aqui eu só queria fazer um parêntese aqui importante. Eu acho que agora vai ficar mais claro para todos nós entendermos o que acontece com a nossa consciência. Joana de Anjos fala sobre isso. Nós vamos entrar nesse detalhe. E tem um outro estudo que um dia nós vamos realizar, nós vamos fazer, vamos estudar passo a passo, é do livro Apocalipse. O livro Apocalipse, ele explica quais são os 4 estágios da consciência humana. Os 4 estágios, né, da consciência. Como ela se desenvolve. Sem entrar na questão do Apocalipse, que significa a revelação, não tem nada de fim. O único fim que ocorre é o fim de completar o estágio que nós temos aqui, a cumprir. E virão outros estágios, é como cumprir a 5ª série, a 6ª série, a 8ª série. Todo mundo cumpriu, né? E tem um fim realmente. Depois você
já assimilou aqueles aprendizados, você segue. Então, aqui tem um problema gravíssimo na nossa consciência. Nós ficamos muito tempo sem perceber, sem perceber mesmo. Nós fomos criados todos, sem exceção, simples e ignorantes, correto? Simples e ignorante, sem sentimentos e sem conhecimento. Essa zona abissal que nós estivemos durante muito tempo, inclusive até o próprio pensamento contínuo, não nos era facultado ainda. Só depois de muitas encarnações é que absorvemos a capacidade de ter um pensamento contínuo. Isso está descrito no livro Evolução em Dois Mundos, mas eu não vou entrar também nesse mérito. O que eu quero dizer sobre isso? Cada um de nós temos uma dificuldade muito grande de realmente compreender o que é um bem do que é um mal. Aí vocês vão falar assim, que isso? Claro que não. A gente tem certeza absoluta do que é o bem e o que é o mal. Mas o problema do bem e do mal, a essência real, é que você tem que ver o conjunto de consequências daquilo que você chamou de bem e o conjunto de consequências daquilo que você chamou que é mal. Esse é o problema. Porque, às vezes, no primeiro momento, você não vai reconhecer. Por exemplo, é difícil reconhecer que tem certos pensamentos e que tem certos conceitos que eles estimulam a separatividade, desagregar a convivência, separar grupos, separar familiares. A gente não percebe isso. Não, mas eu estou defendendo a verdade. Eu ouvi falar que o bem, a verdade compõe o bem. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Não sei se eu estou me fazendo claro. Então, por vezes, a gente pega um traço do que é o bem, encaixa em outro contexto e ele deixa de ser um bem. Mas é meio que óbvio como consequência, quando você vê a consequência. Mas enquanto você não viu a consequência, ele não é óbvio. Então, por exemplo, você pode chegar em casa... Não, eu tenho uma discussão muito importante, hipotética para fazer, uma discussão filosófica sobre política com minha esposa, ou com meu marido, ou com meu familiar. Aí começa, não, mas eu tenho que defender a verdade, porque eu descobri, o Cristo deixou claro, que defender a verdade é importante. Os dois começam no embate de defender a verdade. Os dois estão buscando, por vezes, o mesmo princípio. Alcançar a verdade. A forma é que não tem sentido. A forma como está sendo escolhida defender ou buscar ou reconhecer a verdade é que não possui nenhum aspecto de bem. Então, é como tentar atravessar um rio ou atravessar o oceano de carro. A intenção é atravessar o oceano, só que você escolheu o caminho, o jeito errado de fazê-lo. Então, a gente não percebe isso. Então, todo o nosso princípio educacional, ele é fragmentário. Ele é fragmentado aos montes, porque nós não temos capacidade intelectual mesmo. Nós não temos capacidade de intelectual e nem de inteligência de reconhecer como tudo isso se integra. A gente não consegue. Então, por vezes, a gente prefere sacrificar a nossa possibilidade de falar com carinho, de falar com zelo, de falar com atenção, para tentar convencer uma verdade. Mas em si não é um abandono da própria verdade? Porque a sua verdade você quer ser bondoso. Né? Você está preocupado em produzir um bem. E você está abandonando aspectos do bem. Por isso que tem aquele capítulo estranho no meio do Livro dos Espíritos. Né? O Livro dos Espíritos vem traçando várias explicações das bem-aventuranças. De repente, você chega no meio de um capítulo lá, está escrito afabilidade e doçura. As pessoas pensam, o que é afabilidade e doçura? Tem a ver com produzir um bem. Porque está no capítulo que fala sobre a benevolência. O que isso tem a ver? Ele deixa claro, tem uma frasezinha lá, uma frase espetacular que tem lá. Ele fala assim... As marcas da benevolência são observadas através da afabilidade, da doçura. Então, se você abandona a afabilidade e a doçura, você abandonou a benevolência.
Se você abandonou a benevolência, você abandonou a benevolência para com todos. Se você abandonou a benevolência para com todos, você abandonou o seu sentimento de caridade. Bem, se você abandonou o sentimento de caridade, você certamente abandonou qualquer tipo de traço do amor. Então, quem ajudou a estruturar de uma maneira, como se fosse uma cascata, quem ajudou a estruturar como um pensamento de cascata foi Kardec. Kardec conseguiu botar isso meio bem detalhado na obra, na codificação, né, da doutrina espírita, trazendo o cristianismo mais puro. Não abandone os sentimentos que você quer exercer. Ah, eu quero exercer o bem. Aí você abandona a função do bem no começo de uma fala, no começo de um pensamento. Não abandone. Tente fazer o bem continuamente. Não abandone os traços do bem. Ah, mas eu tenho dificuldade de reconhecer o que é o bem. Ah, o bem é o bem-estar de todos, é a segurança de todos, é o progresso de todos. Isso é o bem. Ah, mas poxa, mas isso é tão difícil de fazer. Pô, se fosse fácil, já tinha cumprido, né? Toda evolução. Quando você tem dificuldade de escrever, você fala que é muito difícil escrever. Aí, quando você já consegue escrever, você ignora e até transforma a capacidade de escrever em algo pueril. Nós somos muito assim, nós desvalorizamos aquilo que já conseguimos, aquilo que já conquistamos, aquilo que já foi possível sobrepor, e não reconhecemos o trajeto. Então, todos os aspectos é como se fosse um microcosmos do cosmos absoluta. Todos os processos de aprendizado visam e passam pelos mesmos dilemas. Então, ficamos muitos séculos, milhares de anos, sem conseguir perceber o que é o bem. E pior, sem conseguir perceber o que é o mal. E, por vezes, ainda nos pegamos em grandes dilemas entre o nosso bem-estar, porque ninguém gosta de sentir culpa, né? Ninguém gosta de dizer que está errado. Ninguém gosta de pegar e falar assim, peraí, o jeito mais fácil de alcançar o bem agora, depois que eu errei, é admitir que eu errei e buscar reconciliação pedindo perdão. Ah, mas isso eu vou ter que me humilhar? Vai. Por quê? Porque faz parte do aprendizado. Jesus se humilhou na frente de todos os discípulos. Ele se colocou como um escravo e foi lavando o pé de cada um deles. Ele se colocou na posição mais humilde no processo da atividade da vida. E como é que nós, no processo da atividade da convivência, na atividade de trabalho, de qualquer situação, poxa, eu falei com uma palavra meio áspera contigo, não sei se você me entendeu mal, eu com certeza me expressei mal, não queria, né, ficar zangado com você ou falar assim, falei de uma maneira exaltada, eu acho que até você pode ter pensado errado de mim, entendeu errado. Se eu te ofendi, eu já admito, e certamente posso ter tido esse risco de ter te ofendido, eu quero reconhecer e te pedir perdão, que você não fique chateada comigo. O meu coração destrambelhado às vezes faz isso, sai galopando, feito um cavalo, sem rédeas e sem rumo. Isso é se humilhar. Isso é se humilhar. Isso é o exemplo do Cristo. Isso é fazer. Isso é fazer. Fazer as correções, fazer os ajustes. Às vezes você vai ajudar alguém, você ajuda de maneira torta, a pessoa se ofende. Mas você tem que corrigir, ué. Então, essa questão, tem pessoas que falam assim, eu até não sei direito como fazer as coisas, mas eu vou lá e faço. E quem gostar, gostou, quem não gostar, não gostou. Já viu alguém falando isso? Ele não entendeu que não é fazer do seu jeito, é fazer do jeito do Cristo. Então, se o seu jeito nunca tende, em nenhum momento, se você excursiona para o passado de hoje, se você excursiona o passado da semana e você não se observa se humilhando para servir, se humilhando para conviver, se humilhando para aprender, se humilhando para melhor conciliar, você não está fazendo como Cristo. Aqui não é fazer por fazer, tá? Tem um jeito de fazer que é o jeito mais coerente, né? Avançando aqui. Então, eu acho que agora ficou clara essa questão do bem e do mal, como é difícil para a gente perceber, né? Claro que as almas mais experientes,
meio que surge um alerta. Parece que até que acende uma lâmpada. Peraí, isso vai dar ruim. Se continuar a conversa assim, vai ficar ruim. Se acontecer isso assim, vai dar ruim. Mas é um espírito mais experiente, né? Espíritos mais experientes viveram o tentativa e erro e já errou bastante para ver que aquela tentativa naquele jeito não dá certo. E aí se reconcilia consigo mesmo para avançar. Então, todas as religiões, você vai ver pessoas que são temporárias, exercendo tarefas dentro de uma instituição, crentes, propagandistas, ou seja, aquelas crentes no sentido de que a pessoa só acredita. Ela acredita. Aquele que é propagandista, ele só divulga, só propaga, não vive nada. No dia a dia não quer viver nada. É isso que ele está falando, tá? Aquele que é um servidor temporário, que ele vai lá fazer um serviço temporário numa instituição qualquer. Mas os apóstolos de cada uma, ou seja, apóstolo, é aquele que vive aquele conceito. Escasseiam cada vez mais, o que é óbvio, né? Grandes luzes vão passando, mostrando o caminho. Poucos querem agarrar essa tocha e falar, eu também vou propagar essa luz, eu também vou tentar agir do mesmo jeito, mesmo em condições muito pequeninas, mas eu vou tentar. É nesse sentido. Cadê o apóstolo? Está sumido. Ele não quer. Mas surgiu essa tarefa, eu vou ter que varrer o chão. Nossa, eu vou ter que varrer o chão lá daquela casa espírita, ou daquela igreja, ou daquele grupamento. Não, lá varrer o chão eu não quero. Eu não quero varrer o chão da minha casa porque eu vou varrer o de lá. Mas aí que tá, o convite é de fazer como Jesus fez. Como Jesus fez. Você se coloca na condição de escravo para servir o próximo, similar a um escravo, como ele se colocou naquele tempo. Então ele continua, há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos, faz isso, faz aquilo, como eu estou falando aqui agora, estou falando faz isso, faz aquilo, mas eu tenho que fazer também. Se eu não estou fazendo, se eu não estou tentando colocar em prática, eu não estou ganhando essa experiência. É isso que a página está falando. Preste atenção, vocês precisam ganhar experiência em exercer o bem. Em exercer o mal, todo mundo já tem experiência. Porque é a experiência de quem ignora qual é o jeito certo de viver. Agora chegou a hora de exercer a sua consciência no lado positivo do gráfico. O lado negativo você não quer mais nem igualar a zero. Você só quer exercer agora no lado positivo. E aí fica aquele vazio de criatividade. Porque criatividade para exercer o mal, você fica horas escrevendo um livro, até se fosse o caso. Né? Para provocar o mal, provocar um desequilíbrio, fazer alguma coisa perversa. Você pode ficar horas e horas escrevendo. Agora, produzir um bem maior, e depois um bem maior ainda, e depois estimar o melhor e do melhor, e fazer... Falta criatividade. Por quê? Porque falta experiência, falta prática. Então, ele coloca, raras criaturas penetram valorosamente na vereda, nessa grande vereda, essa grande viela esquisita, apertada, escura, muita vez em silêncio, realmente estando em silêncio, sem reclamar, se sentindo abandonadas e incompreendidas. A pessoa não entra nessa vereda. Penetrar a vereda, que ele está falando aqui, é a pessoa querer entrar nesse caminho. A pessoa se autocoloca nesse caminho. Poxa, então uma discussão, vou ter que ficar em silêncio mesmo eu estando certo? Sim. Poxa, mas então nessa situação, todos vão ficar felizes, vão fazer isso, vão ficar fazendo aquilo outro, e eu vou me sentir sozinho, abandonado? Sim. Nossa, eu vou fazer o bem e as pessoas vão pensar o pior do que eu fiz e constituir que todo o esforço que eu tive não tem menor sentido e que eu que sou um bobo e tentando fazer o bem e dando tudo errado, é inútil o que eu estou fazendo, eu vou me sentir incompreendido? Exatamente. Vai se sentir incompreendido. Por quê? É o esforço supremo dos que fazem. É o esforço supremo dos que fazem. Ninguém consegue entender. Por que você está fazendo isso? Você não recebe para fazer isso. Mas eu estou fazendo porque eu quero. Eu estou fazendo porque eu posso. Isso é estranho. Você nunca vai ouvir as pessoas falando isso. Não existe exemplos disso
com facilidade na Terra? Você vai ver com Cristo e de pouquíssimas almas. Então todos estão buscando atender somente a si mesmos. Quando você começa a fazer qualquer coisa que é fora do seu raio de ação, do seu umbigo, é estranho, todo mundo acha estranho. O que é isso? Por que você está fazendo isso? Todos te acham uma pessoa estranha. Ou acha até mesmo que você tem segundas intenções. Ele está fazendo isso porque quer alguma coisa em troca. Lembra? Você vai se sentir incompreendido. Então todo mundo quer se sentir aceito, fazer parte do rebanho, fazer parte da matilha. Todo mundo quer se sentir integrado e feliz nesse conceito de filosofia de vida que o materialismo implantou na Terra. Entenderam o dilema? O dilema maior é nesse sentido. Temos que acordar para essa realidade. Quando todos estiverem, preste bastante atenção no que eu vou falar, quando todos estiverem te aplaudindo, te admirando, batendo nas suas costas, para, repensa tudo e pensa, está tudo errado. Eu estou procurando silêncio, abandono e incompreensão. Eu devo estar entendendo e agindo tudo errado. Chega a ser esse ponto, né? Desculpa, alguém levantou a mão, hein? Pode falar, André. Boa noite, tu me ouve? Te escuto bem. Boa noite. Essa questão esse exemplo que você colocou, de, por exemplo, está numa discussão, mesmo estando certo, você precisa ficar quieto. Eu acho que existe um princípio da individualização também. Por exemplo, às vezes você tem responsabilidade sobre uma pessoa, ou então sobre uma empresa. Às vezes você entende o que quer dizer? Claro, entendo. E essa questão de dar, né? Tem um texto desse próprio livro, Caminho, Verdade e Vida, que fala que a gente não pode dar com leviandade. Então, não é qualquer bem que a gente faz que é bom para outra pessoa. A gente pode, tentando fazer o bem, a gente pensar só em si mesmo, assim, porque isso vai fazer bem para mim. A gente pode, às vezes, tirar a oportunidade da pessoa conseguir fazer aquilo sozinha. A gente tem que ver qual é o bem que a pessoa precisa. A pessoa precisa que a gente faça aquilo para ela, porque ela não tem condições, ela precisa de um incentivo, ela precisa de um consolo, entende o que quer dizer? Eu entendi perfeitamente, André, mas o ponto de vista que eu estou tentando explicar é outro. É o seu. É? O seu. Você está preocupado demais com o outro. Como Não, que o mas outro vai isso. receber... Então, Deixa eu só completar a linha do pensamento. Deixa eu só completar a linha do pensamento. Não é como o outro vai receber. Se a gente, a nossa atitude vai fazer bem ou não para outra pessoa. Às vezes, isso aqui a gente está fazendo pelo outro, tem outras situações perto da gente que a gente pode ser mais útil. Entende o que quer dizer? Não, perfeitamente, então, André. O bem não é uma coisa irrefletida. E você falou essa coisa Deixa eu tentar te dar um exemplo, então. Da filosofia, né? Do eterno, do contingente. Eu acho que a gente não pode tomar, assim... Vai, fala aí. Deixa eu tentar te dar outro exemplo. Imagina que você é o responsável de um conjunto de atividades numa empresa. Uhum. Aí você chega para a pessoa e fala o seguinte, faça essa tarefa. Eu espero ela pronta em 3 horas. E você vira as costas e sai. Só que aquela pessoa que vai executar, ela sabe que não tem como fazer em 3 horas. É fisicamente impossível. E para piorar, ela sabe que você está numa posição de chefia por constrições de cargo. Você nunca exerceu aquela atividade que você comanda. Você está entendendo? Você está pedindo para fazer em 3 horas, mas você mesmo não tem condições de fazer em 3 horas. Você acha que é capaz de fazer em 3 horas. Mas se a pessoa pedir, vamos fazer o seguinte, agora eu sou seu chefe. Vá você lá e execute exatamente o que você pediu. E da mesma maneira, ele vai falar da mesma maneira que falou com você. Vá lá agora e execute. Geralmente, se tem algum chefe acima de você, ele pode ver você fazendo isso e pode querer te dar uma lição. Vá lá agora e faça você em 3 horas. E a pessoa não consegue fazer também em 3 horas. Então, como é que você pode passar tarefas para a pessoa executar em 3 horas se você mesmo não consegue fazer em 3 horas? Eu acho que não é essa questão que eu estou falando. Eu estou falando da sua sensibilidade. A sensibilidade em relação a fazer o bem, ela tá envolvida em todas as atividades do dia a dia.
em todas as atividades do dia a dia. Não existe se desenvolver religiosamente sem compreender. Jesus não ficou calado diante do mal no mundo. Entende? Acho, por exemplo, o livro dos médiuns fala isso, que na reunião mediúnica, qualquer atividade no centro espírita, a gente tem que ter a docilidade, mas tem que garantir que aquilo ocorra de acordo com o cronograma e da maneira estabelecida. Entende? Então, se a pessoa está atrapalhando muito, por exemplo, tem uma hora que a gente tem que botar ali uma ordem. E aí a gente faz isso pelo bem, porque aquela atividade também tem um bem a alcançar, entende? Então, às vezes é preciso a gente... Cara, tá tanta distração aqui. Vocês falando ainda. Vocês falando aí, tá difícil aqui. Eu tô em silêncio. Aqui. Eu tô em silêncio. Não, é aqui mesmo que tá... tá ok. Tocando aqui. Não, então, vamos lá. Vamos recapitular. Carolina, depois deixa você falar. Deixa eu tentar explicar aqui, que eu, de repente, não fui bem compreendido no que eu estava falando. Não. Existe um potencial de bem em cada um. A sua compreensão do que é bem, do que é o bom fazer, o bom agir e o bem pensar, estimar o melhor de todos, é desse princípio. Todos nós estamos matriculados numa escola chamada Filhos do Homem. Todos nós estamos já vivendo isso agora. Não é para amanhã, depois de amanhã, não. É o agora. Vão existir inúmeras situações do dia a dia em que você vai poder escolher fazer as atividades que você faz, colocando o seu empenho de máximo carinho, de máximo zelo, máxima atenção, máximo amor. Seja uma condição de comando, seja uma condição... mas aí a pessoa não vai obedecer, não vai fazer corretamente. Você não está preocupado com isso. Você está preocupado com, primeiramente, fornecer o melhor de você mesmo. Eu digo, é uma meta de si para consigo. Ninguém tem que ficar sabendo disso. Então, temos que conseguir refinar os nossos sentimentos para ofertar a nossa consciência no organização da vida, de uma casa, de um lar, de um local de trabalho, onde estivermos, caminhando na via pública. Você viu uma pedra, você não precisa pegar e fazer uma petição municipal ou fazer uma reclamação oficial para que a República tire essa pedra daqui do caminho. Você pode empurrar a pedra para o canto. Talvez a pessoa deixou ali a pedra porque caiu. Você pode estimar o melhor de todos. Talvez alguém estava passando com um carrinho de mão e a pedra caiu do carrinho de mão. Então é sentir a vida de maneira diferente. Pensar e desejar o bem de todos continuamente. Isso é algo que temos que animar no nosso mundo íntimo, de uma forma contínua, ok? Vamos voltar ao exemplo que eu dei. Porque você falou que aqui a gente tem que... Assim, como se a gente tivesse que ter uma passividade extrema diante das coisas. Se a gente está errado numa discussão, independente da situação, a gente tem que ficar calado, não é isso? E eu estou falando que não é bem assim. A gente tem que... André, eu não preciso que você concorde comigo. Isso é uma reunião de estudo. A intenção é que você até discorde. E você viva a sua realidade, não tem problema nenhum. Não, é o que está no livro dos médiuns. Não, o livro dos médiuns não vai fazer você evoluir. Ninguém vai fazer... Não, nenhum livro faz você evoluir. As ações que você vai tomar no dia a dia é que vai fazer você evoluir. As escolhas que você vai executar no dia a dia é que irá fazer você evoluir. Nenhum livro sozinho faz você evoluir, não existe isso. Ele é uma base, é um pilar de fundamentos. Como você vai usar... Se você discorda no livro dos médiuns, você tem que apresentar a fundamentação, porque isso é uma obra básica da codificação. Senão tem que ter ou uma coisa mais recente da própria codificação espírita, ou... Então, não sei, está caindo no achismo. Só isso que eu acho. Né? Isso aqui é um estudo sobre espiritismo. Tudo bem, André. Se a minha interpretação foi errada, eu também, assim, pode falar qual é o erro da minha interpretação. Não, quem sou eu? Não tem que falar erro de ninguém. Aqui é uma reunião de estudo, todos podem ter as suas opiniões e, de certa forma, fique à vontade para interpretar como bem desejar. Eu estou falando, o tempo vai te mostrar e te apresentar o que você escolheu certo e o que você não escolheu certo. O que eu li, vivi, realmente o que eu não consegui viver.
Isso é inerente a cada um de nós. Cada um tem um potencial de viver certas verdades a um certo nível. E é totalmente natural, totalmente normal, ok? Eu estou tentando esmiuçar o pensamento de Emmanuel, ok? Parágrafo por parágrafo. Talvez você não tenha percebido isso ainda. Não, Eu preciso também estou só, citando muito de humano. eu preciso só te pedir licença, porque eu vou ter que abrir outro link, porque esse link aqui vai fechar agora. Em alguns segundos eu tenho que fechar aqui o finalzinho da página. Eu vou reenviar outro link agora, só um minutinho. Vai fechar agora. Bem, retornamos aqui depois da pausa aqui do break do link. Oi, Tozelli, boa Pode noite a falar, boa todos. noite. Eu ia comentar sobre o que você e o André estavam falando, né? Assim, o que eu entendo é que as premissas de vocês são diferentes, né? Acho que nenhum dos dois está errado, assim, dentro da própria premissa, sabe? Dentro do que eu entendi, tá? Eu acho que o André, ele estava se referindo à questão de priorizar um bem maior em detrimento de um bem menor, né? Eu acho que até no livro Nosso Lar fala isso, sobre isso, né? Que a vampira tenta entrar em nosso lar e os guardas impedem ela de entrar, né? Quer dizer, muitas vezes a gente tem que dizer não. E no livro de Tiago até fala isso, né? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Né? Nós temos o direito de dizer não, né? Em detrimento de negar algo a alguém, privilegiando a ordem geral, né, do funcionamento das coisas. Só que eu acho que o que você estava falando era sobre outra coisa, né? Eu acho que Exato. você estava falando sobre que eu entendi, né? Sobre a gente aproveitar as oportunidades de fazer o bem e ser aquele que tem a iniciativa do bem, né? Não fazer só pensando não fazer pensando na recompensa, mas ter o prazer de fazer o bem, É né? um, Se é um sentir, sentimento. É um se sentimento sentir que. Então, mas isso, é um novo sentido, é um novo sentimento que nós estamos construindo. sentir Nós não honrado de poder servir, né? Se sentir feliz de poder servir. fazer por amor. A gente não sabe o que é Isso. isso ainda, entendeu? A gente está começando ainda, né? Tem uma outra página, eu acho que todos ficaram chocados com essa página, um tempo atrás, que eu não me recordo de qual estuda, que a página se chamava Por Amor. Foi uma página que eu estudei muito e me chocou muito, porque realmente fazemos pouquíssimas coisas por amor. Então, alguns instintos que nós temos de maternidade, de paternidade, mesmo esses instintos que têm uma ligação profunda com o divino, cada um realmente exerce esse sentimento de uma maneira diferente, com intensidades diferentes. Eu queria acrescentar também que essa discussão, discussão no sentido saudável, né, da palavra, me fez lembrar também uma passagem que está em vários livros, né? Está no livro de Mateus, acho que está no livro de João também, que fala. Essa passagem ela não é só uma passagem, não. Isso acontece pelo menos umas 2 vezes ao longo do livro de Mateus, aparece isso. Que depois que as pessoas começaram a ver que Jesus estava curando os doentes, né? Os possessos, trazendo até a vida de volta os mortos, né? A ressurreição, tudo. Todo mundo começou a ficar atrás de Jesus com interesse de ser curado também, né? E aí tem uma passagem que fala, assim, acho que é no final de algum desses capítulos, né? Que a multidão começou a ficar atrás de Jesus, encurralando quase que Jesus, né? E pedindo para ele para ser curado, e aquele monte de gente. E Jesus ia se esquivando das pessoas e dizia que, infelizmente, não ia poder ficar ali porque Deus queria que ele fosse para outra cidade fazer outras coisas. Né? Quer dizer, essa não era a vontade de Deus naquele momento. Isso é uma coisa que me chocou, né? Porque Jesus negou a presença dele para aquelas pessoas, não porque aquilo não era uma coisa boa de se fazer, mas porque ele tinha prioridades. A prioridade dele era fazer a vontade de Deus, que era ir para outras cidades, pregar para outras pessoas também a boa nova, não só para
naquela cidade ali, né? Quer dizer, o que eu entendo disso é que realmente, assim, na vida existem prioridades, né? Às vezes a gente precisa dizer não para um bem, priorizando um bem maior que naquele momento não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus na nossa vida, né? Vamos botar assim, né? Não, Só que eu compreendo isso tudo não é isso. uma coisa óbvia, né? Sim, sim, eu compreendo o que você está comentando e faz todo Isso não é uma sentido. coisa óbvia. Como eu também entendi o André, e faz sentido o que ele está falando. Mas o que a página está falando é convidando a gente a refletir, a desenvolver um sentimento que nós não temos ainda. O Sim, sentimento de desenvolver a bondade, a benevolência. A bondade não, a sim, benevolência para com todos e nós mesmos, né? Como Jesus compreendia a caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, compreensão e tolerância das imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa tríade é a base, o pilar fundamental do sentimento da caridade. Mas por que ele está falando isso? Porque ele está deixando claro, olha, nós, cada um de vocês, estão nessa escola da vida, ainda não desenvolveram esses sentimentos. E esse sentimento tem que ser uma preocupação. Você tem que querer desenvolver esse sentimento. Então, você vai observar que existem escolas para aprender sobre filosofia, existem escolas para aprender sobre áreas técnicas, existem escolas de matemática, de línguas, de idiomas. Mas como que você aprende sobre o sentimento? Entendeu? A página está tratando um pouco sobre isso. Você tem que colocar isso em prática, tem que exercitar isso, né? Você pode ter estudado para ser um cirurgião brilhante, vascular, qualquer tipo de cirurgião. Não adianta nada você só ler a teoria. Você vai ter que treinar, você vai ter que chegar perto de outras pessoas que já têm mais experiências, vai ter que ser conduzido por aquelas atividades, mas na prática tem que realmente fazer, né? Realmente colocar em ação. Pode falar, Carolina. Depois Vanessa também, Vanessa quer falar. exatamente. Interessante que você começou colocando aquela passagem que Jesus lava os pés dos discípulos, né, no início da reunião. Eu estava lendo essa passagem ontem, inclusive. Ontem eu estava lendo o livro de João, antes de dormir, e eu prestei atenção, porque a forma como os apóstolos contam a história de Jesus vai mudando, às vezes, alguns detalhes, né? E eu já tinha lido em Mateus e ontem eu li em João essa passagem. E João fala, né? Logo depois daquele versículo, né, que Jesus fala que se Pedro não deixar ele lavar os pés dele, então ele não teria parte com Jesus, né, que você comentou. E logo depois disso, Pedro fala: então, mestre, lava minha cabeça também, meu corpo, lava tudo, então, né? E aí Jesus fala que não tem necessidade de lavar a cabeça e o corpo, porque a cabeça e o corpo já estão limpos. Não tem necessidade de limpar aquilo que já está limpo. Eu achei isso super interessante, né? Quer dizer, Jesus diz que só precisava limpar os pés. E isso, eu acho que isso me remete também à questão do caminho, que Jesus fala que ele é o caminho, né? E os pés, eu acho que essa simbologia dos pés, o que eu entendo é que os pés significam aquilo que a gente usa para caminhar, né? Quer dizer, eu acho que isso tem a ver com essa questão do fazer também, porque o que está na minha cabeça, o que está no meu corpo, no meu coração, é o sentimento, mas esse sentimento ele precisa da prática, que é a benevolência, né? A benevolência é o amor na Então, prática, mas né? lembrando que a benevolência ela só se constitui realmente como uma qualidade sensível quando você reconhece que você não tem a benevolência, a prática da benevolência, você não é bondoso ou bondosa o suficiente e você quer melhorar, você quer ser mais bondoso, mais bondosa. Não importa em qual contexto, você quer desenvolver. Exatamente. E é por Sim. isso que a gente precisa que Jesus lave os nossos pés, né? Porque, quer dizer, no sentido dessa purificação, né? Dessa limpeza, né? Que a gente não tem isso ainda, né? Essa capacidade, né? Quer Eu dizer, não, isso é o que eu sim, entendo, né? sim, eu não vou conseguir resgatar aqui
uma página que fala justamente sobre lavar os pés, né? Depois eu resgato e mando para vocês lá no grupo, não tem problema. A questão toda é que esse lavar os pés tem a ver com o caminhar e o histórico de cada um. É isso também que ele está tratando. Ele reconhecer e valorizar a linha de progresso de cada um. Você respeitar esse caminho que cada um está executando e que sim, o caminho, ele ao lado do Cristo, em contato com Cristo, você passando agora a caminhar segundo as orientações do próprio Cristo, segundo os exemplos do próprio Cristo, irá transformar a sua forma, porque essa purificação ela não ocorre por um milagre divino. Simplesmente alguém chegou e falou assim, olha, leia sobre isso e automaticamente já está purificado. Não existe isso. O que Exatamente existe isso. é a prática. Você querer realmente, vou botar nas minhas costas e vou dizer, olha, eu agora tenho X experiências com relação ao bem, porque realmente me empenhei em assim agir, né? Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui o versículo, porque a gente ficou falando, eu acabei que eu não mostrei o versículo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Botar uma letra aqui maior. Que aí vai fazer sentido agora o versículo, né? E disse-lhe Simão Pedro, Senhor... Anterior a esse aqui, desculpe. Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia. Esse é outro aspecto que a gente não lê, que é o versículo anterior, que é muito importante, né? Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltara... Peraí, me enrolei aqui, peraí. Levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Ou seja, vestiu só aquela roupa mais simples, aquela nágua, né, como a gente havia comentado. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido, porque assim faziam os escravos. Ele não pegou um outro pano, não. Ele pegou o próprio pano que estava vestido no corpo dele para secar os pés das pessoas que ele lavou. Chegou, pois, a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus, o que eu faço, tu não sabes agora, mas depois o entenderás. Tornou-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés, replicou Jesus. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Respondeu-lhe Jesus, aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo, e vós estáis limpos. Não, mas não todos. Ele estava falando dos sentimentos, tá? Esse lavar os pés tem a ver com os sentimentos. O seu sentimento é que vai direcionar os seus passos. É isso que ele está falando. Cuidado, porque o sentimento de bondade ele tem que ser desenvolvido. Mas existia uma pessoa ali que não tinha um sentimento coerente com o do Cristo, que era Judas Iscariotes. Judas acreditava realmente na revolução. Ele acreditava que conseguiria implantar uma revolução e colocar Jesus depois como líder. Ele seguia uma ideia de revolucionária. Era sobre isso que ele estava falando, mas não todos. Pois ele sabia quem o estava traindo. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Limpos em que sentido? De um sentimento renovado. Não adianta. Judas acreditava, como a maioria de nós acredita, em ter uma mudança na terra automática, instantânea. Que todos possam fazer o bem agora. Que todos possam ser bondosos agora. E os que não forem bondosos, a gente maltrata, a gente deixa para depois, a gente piora, a gente mal... Não é isso o conceito. O conceito não é de revolução.
O conceito é de aceitação. Cada um dos irmãos da senda, cada um dos irmãos que estão na vinha conosco, estão em níveis de desenvolvimento diferente. E temos que nos irmanarmos, nos ampararmos. Aquele que tem mais dificuldade em promover o bem, certamente vai provocar o mal. É nesse sentido que ele estava falando. Ora, depois de lhes ter lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Ninguém entendeu naquela hora. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Mas uns aos outros não é só entre discípulos. Jesus nunca estava falando somente para discípulos, era para toda a humanidade. Vós, em humanidade, irmãos em humanidade, deveis lavar os pés uns dos outros, por amor. Faça com amor. Ah, mas é um trabalho simples, eu não gosto. Ah, mas é um trabalho ruim, eu não gosto. Não é esse o conceito. É no trabalho pequenino, os pequenos trabalhinhos da vida. Quando você exerce por amor, quando você coloca os seus sentimentos reais, você começa a ingressar nessa essência que ele tentou exemplificar. Vós também tereis que lavar os pés uns dos outros. Por isso, isso é apóstolo. Essa é a diferença entre o apóstolo e só aquele que é um simples discípulo. O apóstolo, ele já está botando em prática, ele já está vivenciando o desenvolvimento da experiência no bem. Então ele continua. Porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Para que como eu fiz, façais vós também. O que? Eles ficaram lavando os pés entre eles? Eles entenderam que não era entre eles. Eu só vou lavar o pé quem comunga a mesma religião, quem vive os mesmos princípios, quem concorda o que é o bem e o que é o mal. Não foi isso que ele falou. Não foi isso a explicação, nem de perto. O exemplo foi, esse exemplo é para todos. Façais vós também. Em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. O que ele está querendo dizer com isso? Não importa qual é a posição em que nós estamos, temos que tentar fazer o melhor possível o tempo todo, uns para com os outros. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Agora ficou claro o versículo, que o Emmanuel está falando somente sobre esse versículo 17. Mas ele faz referência a essa situação, e que nós temos que perceber essa situação, mergulhar e compreender, porque ela é fundamental para a mediunidade. Fundamental para a mediunidade. Senão, nosso pensamento vai habitar ações e reações fora da bondade. Você vai encontrar com alguém que é um assassino, fora do corpo físico. Você vai ficar com raiva do assassino. Você vai encontrar com alguém que é pedófilo, que vai se comunicar numa comunicação mediúnica. Você vai ficar com raiva dele. Você vai dizer, Deus, você deve desconstruí-lo. Ele não funciona, esse espírito não deveria existir. É nesse sentido. A bondade, ela não pode ser um predicado em função de quem a recebe. Aquele que gera não pode ter essa função. Essa função não pode ter essa variável. A minha bondade varia de acordo onde eu estou exercendo e como eu estou exercendo. Se fizermos isso, estamos desligando as nossas chances de exercer realmente a bondade em vários aspectos. Pode falar, Vanessa. Pode falar daqui a pouquinho, André, só um minutinho. Fala, Vanessa. Jesus nos ensina o tipo de bem que a gente tem que fazer, né? Ele mesmo dá as bases. Fazer ao próximo o que gostariam que fizesse com você, contigo mesmo. Então, eu acho que essa é a premissa. Pensar se a gente gostaria de receber aquele bem. E também pensar se estaria de acordo com os ensinos de Jesus. Porque muitas vezes a gente também não está preparado, né? A gente não sabe o bem que a gente tem que praticar. Se aquilo realmente faria bem para a gente. E outra coisa que eu gostaria de comentar era sobre a questão de quando a gente está numa discussão, falar a verdade,
a gente só tem que tomar muito cuidado, porque a gente não sabe como o outro recebe. E aí, ao invés de você estar... Jesus sempre falou, sim, sempre falou, chamou a atenção das pessoas, mas sempre com um sentido de reeducação. E nunca foi para advertir de forma que o outro se sentisse envergonhado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala para a gente não estar destruindo, né, os passinhos que aquela pessoa começou a dar. Então a gente tem que tomar Exatamente. muito cuidado como o outro recebe as nossas palavras. Às vezes a gente acha que está ajudando um irmão e na verdade a gente está prejudicando. Sim, mas por isso que eu comentei anteriormente sobre aquela questão entre o bem e o mal. A gente acha que conhece o que é o bem, a gente acha que conhece o que é o mal, mas quando você acompanha aquilo que você acredita que foi um bem, você vê depois as consequências. Você acompanha aquilo que você acredita que era o mal, você acompanha as consequências. E aí é nesse sentido que, infelizmente, a gente não tem ainda vivência suficientemente capaz de reconhecer antes desse tempo, né? Falta de experiência realmente. Pode falar, André. Então, a questão de que a nossa benevolência não deve variar de acordo com a situação, quero trazer duas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo que acho que problematizam um pouco o que você falou. Por exemplo, tem uma que fala sobre amar os inimigos. Ele está falando que você não tem que ter com o inimigo a mesma ternura que tem que ter para alguém que é um amigo seu. Porque ele fala, inclusive, de uma lei física. Porque se a pessoa ela tem um pensamento hostil a você, você vai sentir isso, vai ser uma coisa muito penosa. Tanto que ele fala que, assim, em relação a isso, por exemplo, eu poderia argumentar assim, mas com um amigo a gente não tem desavença, a gente tem também, mas a gente pode tratar diferente, porque isso não sou o que estou dizendo, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tanto que ele fala o seguinte, o importante é que você não se vingue, mas você pode até se defender. E outra questão é a questão de honrar pai e mãe. Quer dizer, se, independente do que pai e mãe fizerem, vocês têm que apoiá-los em momentos de dificuldade, né? É diferente, você é uma pessoa, se um inimigo te faz algum mal, você pode se distanciar, mas com pai e mãe você tem responsabilidade a mais, porque eles te geraram e aceitaram te trazer esse mundo. Então, assim, na verdade, varia um pouco. Eu entendo, André, que você está comentando. Eu entendo os sentimentos que você está animando agora, não tem problema nenhum. Eu só queria tentar explicar que quando o livro Evangelho segundo o Espiritismo estimula a benevolência para com todos, é o sentimento que permanece em você mesmo. Então, por exemplo, é claro que você não vai ter uma afeição e um carinho, zelo, pessoas que já alcançaram um nível de sentimento mais nobre uns pelos outros, você vai depositar o mesmo nível de confiança, vai depositar o mesmo nível de integração com aquela alma. O que o versículo está querendo dizer, e o que esse trecho do Evangelho ele tenta ressaltar é, por favor, não anime sentimentos de ódio. Por favor, não anime sentimentos de rancor. Por favor, não anime sentimentos contrários aos princípios que você está buscando esposar agora. Eu quero viver o bem, e a verdade. Então, a verdade é a verdade do Pai. Eu quero marchar em direção ao Pai. E todas as organizações, seja do planeta Terra ou de qualquer galáxia, tudo se baseia no amor. E nós não temos experiências no amor. Esse é o gargalo mais fundo. Então, quando a gente reconhece... André, só um minutinho. André, é o sentimento em si mesmo. André, onde é que exatamente está isso? André, embasar as coisas. Só um minutinho, senão eu não consigo completar a linha do pensamento. Quando você... Está se distanciando. Oi? Está se distanciando um pouco da questão. Primeiro, me diz exatamente de onde você tirou essa questão. Que a benevolência é o sentimento que você mantém em si mesmo. Onde exatamente está isso? Se você não desenvolver esse sentimento em você mesmo, você não consegue exercê-lo em momento nenhum. A fonte. Onde é que bota nessas palavras?
São minhas palavras. São minhas palavras. Uhum. Não tem problema nenhum. Você pode falar assim, Porque, Tozelli, você está errado. Tudo que você está falando é bobagem. Não tem problema. não, porque benevolência tem a ver com amor. O amor Então, que mas, dispensa André, alguém que é nosso amigo, André, só um minutinho, André. um inimigo. Só um minutinho para eu completar além do pensamento. É natural você discordar de tudo que eu vou falar aqui. Eu até acredito que você tem que discordar, ficar contra, até falar contra. Você deve pesquisar, ler, buscar. E se você conseguir encontrar recursos de avançar muito melhor para o bem, para o amor e para a verdade, sem mim, pode fazê-lo. Não há problema nenhum. Eu estou falando, aqui nessa reunião de estudo, eu estou tentando estimular as minhas precariedades, as minhas limitações, a minha limitação de visão sobre o assunto. Ela não tem verdade absoluta, ela não tem grandeza e luz absoluta. Muito pelo contrário. Talvez aqui do grupo eu seja o mais endividado, o mais perturbado, o mais alienado. A única questão é, eu li um pouquinho antes a página e estou tentando trabalhar o assunto. Com certeza, dentro das minhas precariedades e limitações, será muito ruim. Não siga o meu pensamento. Siga o seu, não tem problema nenhum. Com o tempo, você vai ver os resultados que você vai adquirir. Daqui a 300 anos, 400 anos, você vai olhar para todas as encarnações e você vai ver quais verdades você viveu. E isso é individual, a gente não tem como depositar em ninguém, né? É nesse sentido que eu estou falando. Tenha certeza, nada que eu estou falando aqui é verdade absoluta. Não siga o que eu estou falando. É só uma forma de estudar. Você vai estudar, você vai perceber, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu discordo, não tem problema nenhum. Deve até discordar. Eu prefiro que você siga o pensamento de Kardec, que rejeite 99 verdades, para não aceitar uma mentira. Você está certíssimo. Siga assim, não tem problema. Só estou te pedindo o seguinte, que você compreenda as minhas limitações. Tenha um pouco assim de caridade para comigo mesmo e fala assim, Tozelli está perturbada, isso que ele está falando não está certo, não tem problema nenhum. Eu vou seguir com as minhas perturbações e cada um vai seguir com as suas, é totalmente natural. Fique à vontade para falar como quiser, mas entenda que eu preciso expressar aquilo que eu consigo ver, aquilo que eu não consigo ver, infelizmente eu não posso expressar. Pode falar, Vanessa. Foi sem querer. Já estava aqui levantando. Tá legal, tá legal. Então, concluindo finalmente a página, desculpe aí o avançar do horário, João assinalou a lição do mestre com sabedoria. Então é uma diferença muito grande entre conhecer e desenvolver resquícios de sabedoria. Porque o resquício de sabedoria você coloca em marcha conhecimentos e sentimentos em atribuições para com todos. Porque é esse o desejo do Pai. Essa é a essência. Então, demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor, e aqui concretizar os sentimentos do Senhor, é a gente colocar eles em prática, no dia a dia, nas dificuldades, nas adversidades. Dificuldades e adversidades que daqui a 300 anos elas não vão existir mais. É isso que a gente às vezes não percebe. Elas não vão existir mais, nós vamos ter superado aquelas dificuldades. Vamos olhar para trás e falar, nossa, não é que eu me irritava com isso? Nossa, não é que eu ficava chateado com isso? Nossa, não é quando alguém fazia isso ou aquilo, eu achava que era errado? Hoje eu já não me sinto assim. Hoje eu não fico zangado com ninguém. Quando alguém acha que começa a agir, reagir de uma maneira incoerente com o que eu acredito. Então, concretizar os ensinamentos do Senhor é esse problema grave. Temos que colocar em prática, exercer o bem e depois revisitar o que nós exercemos e olhar, foi um bem ou não foi? Deu certo ou não deu? E caramba, não é que não deu certo? Temos que ser verdadeiros conosco mesmos. Não é que não deu certo? Eu preciso melhorar e refinar a forma como eu agi e continuar persistindo em exercer um bem cada vez melhor, em sua maior pureza, em sua maior intensidade e, principalmente, em todos os momentos e situações que nós somos convidados a exercer a nossa consciência aqui quando estamos encarnados. Aí reside, no campo do serviço cristão,
a diferença entre a cultura, ou seja, esse conjunto de conhecimentos, e a prática. Então, podemos ter um conjunto de conhecimentos sobre como fabricar uma turbina, conjunto de conhecimentos como fabricar máquinas, como fabricar móveis, casas, paredes. Há uma distância muito grande entre conhecer e fazê-lo. Então, construir o reino de Deus em nossos corações é essa cultura religiosa que todos nós estamos buscando reconhecer e realmente declamar esse poema que é a vida do Cristo aqui na Terra. E entender quanto que ele consegue impactar os nossos sentimentos, a melhorar os nossos sentimentos. Agora, a cultura desse sentimento, de animar esse sentimento mais puro continuamente, tem que refletir na prática. Se não refletir na prática, não tem jeito. É isso que a página, assim interpretei, que vem realmente trazer para todos nós. Então, o próprio ato da mediunidade, não existe mediunidade com Jesus se nós não buscarmos fazer, ou seja, sentir os sentimentos e reconhecermos uns aos outros de uma maneira mais nobre, de uma maneira mais sofisticada do que já reconhecemos. Né? Quando se pegar lá o primeiro livro, eu sempre repito isso aqui no estudo, se pegarmos o primeiro livro de Moisés, quando Deus quis criar a matéria, faça-se a luz. Quando era para criar o espírito, ser inteligente, o princípio inteligente, que não é matéria, ele teve que soprar, 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 soprar. É uma simples comparação para compreendermos os esforços, tentar imaginar os esforços entre ambas as atividades. Então é claro que o próximo é extremamente importante para Deus. Então a forma como agimos e reagimos para com o próximo é como estamos reagindo para com Deus. Né? Então temos que realmente refinar esse como fazer. Né? Então, desculpa aí que avançamos demais nessa página inicial, mas é importante. Deixa eu pegar agora aqui e vamos para fechar finalmente esse capítulo do Livro dos Médiuns, se vocês assim concordarem. A gente está nos últimos versículos aqui. Aqui, ó, versículo 137. Não dá tempo de a gente revisitá-lo. Vamos direto para o 138. Ok? Estamos no capítulo... Só para mostrar a todos onde nós estamos, né? Estamos no capítulo 10, da natureza das comunicações. Então, nos versículos anteriores, nesse capítulo, absorvemos que, na verdade, há uma diferença muito grande entre cada comunicação, entre cada pensamento, que é justamente a diversidade que já existe, já percebemos na convivência aqui na Terra, uns com os outros. Não é porque desencarnou que o espírito, do nada, ele passa a ter preferências diversificadas, do nada passa a se tornar mais sofisticados em suas versatilidades de pensamento. Ninguém fica mais inteligente porque desencarnou, ninguém se torna bondoso automaticamente porque desencarnou. E vice-versa, né? Não para o lado negativo também não ocorre. É a essência de cada um que vai se expandir durante as tratativas do dia a dia, né? Fora do corpo físico. Então, o item 137, nós tratamos da outra reunião, nós não vai dar tempo para tratar agora. Temos que compreender que a mediunidade com Jesus ela é muito diferente da mediunidade vulgar. Mediunidade é um intercâmbio de pensamentos, é um intercâmbio de prepostos, uns colocando os pensamentos sobre os outros. O nosso pensamento é como se fosse uma grande caixa d'água, aberta sem tampa. Sem tampa. Chove, cai um monte de gota dentro dessa caixa d'água. Algumas dessas gotas são o pensamento fomos nós que geramos. Tantas outras foram pensamentos de espíritos que estão nos auxiliando à marcha. Espíritos anjo-guia, espíritos que estão nos auxiliando à encarnação, nos amparando às adversidades, que cada um chama de um jeito, né? Anjo da guarda, espírito protetor, cada um dê o nome que quiser. Existe esse conjunto de pensamentos nos estimulando. Faça o bem, perdoa, haja com mais carinho, fale com mais ternura,
se preocupe mais com o próximo. Então vão surgir esses pensamentos. Se caindo nessa mistura toda, dessa grande caixa d'água, vamos estratificar e querer reconhecer essa forma cristalina mais pura, é uma missão nossa individual. Porque, infelizmente ou felizmente, caem gotas também contrárias ao bem, que são por influências espirituais fora do corpo físico, que animam os pensamentos e sentimentos que nós concordamos. Então, se nós concordamos em ser firmes, rígidos e inflexíveis com alguém, tem centenas de espíritos encarnados que concordam com isso. Que sejamos firmes, inflexíveis. Se queremos ser duro com relação à apreensão e à percepção da verdade, vão ter centenas de espíritos que vão querer ser duros e embrutecidos com relação à percepção da verdade. É uma lei natural. Os iguais, em termos de pensamento, irradiam a mesma frequência. Se você sintonizar 102,7, 103,7 MHz, você não encontra outra frequência numa estação de rádio. Você ligar o seu rádio, você só vê uma frequência por vez. O rádio não enxerga 2, 3, 4, 5 frequências. Você tem que botar o sistema, o cristal lá do circuito, para oscilar na frequência que está disponível na atmosfera. Mas na atmosfera aqui da Terra, a emissora, são várias emissoras, emitindo esses raios, pensamentos, essas comunicações. Captamos de acordo com a nossa afinidade, captamos de acordo com a nossa vontade, ou a ausência da vontade, né? A incúria, ela também se enquadra nesse mesmo critério. Então, para se retirarem frutos reais dessas comunicações com o Cristo, precisa que elas sejam regulares, continuadas com perseverança. Então, o exercício da mediunidade na mesa mediúnica, o trabalho na casa espírita, que vive a filosofia espírita cristã, que vive a essência do cristianismo, que é exercer a vontade do Cristo, que é realmente propagar um pouquinho da nossa bondade, do nosso coração, que temos pouquíssimas capacidades de exercê-lo, sermos copartícipe desse banquete de ajuda e de amparo durante as comunicações mediúnicas, né? Então, se quisermos realmente alcançar esse objetivo, temos que entender que elas precisam ser regulares, precisa ter regularidade e perseverança. Eu acho que estava perturbado naquela reunião. Eu acho que aquela reunião foi tão difícil. Persista. Não desanime por isso. Isso faz parte. Somos altamente sensibilizados uns para com os outros com relação a qualquer comunicação mediúnica, né? Isso foi o fechamento do versículo 137. Avançando então para o 138 e a gente fecha o capítulo. Eu nem acredito. A gente vai conseguir fechar esse capítulo. Esse versículo é pequeno. Item 138. São variadíssimos os meios de comunicação. Atuando sobre os nossos órgãos e sobre todos os nossos sentidos, podem os espíritos manifestar-se à nossa visão por meio das aparições, ao nosso tato, por impressões tangíveis, visíveis ou ocultas, à audição pelos ruídos, ou olfato por meio de odores, sem causa conhecida. Este último modo de manifestação, se bem muito real, é incontestavelmente o mais incerto, pelas múltiplas causas que podem induzir em erro. Daí o nos não demorarmos em tratar dele. Ele já está deixando claro que mais para frente ele não vai tratar com relação ao cheiro, né? O que devemos examinar com cuidado são os diversos meios de se obterem comunicações. Isto é, uma permuta regular e continuada de pensamentos. Essa troca continuada e sensível de pensamentos. Esses meios são as pancadas, a palavra e a escrita. Estudá-los-emos em capítulos especiais. Então, a partir do capítulo 11º, surge a chamada sematologia, né, que
que é a questão dos sinais. Sematologia significa realmente o estudo desses sinais. E a tipologia significa o estudo das pancadas, né? Nesse contexto mediúnico que eu estou falando, né? Então, Kardec vai tratar nos próximos capítulos esse princípio. Mas temos que entender a motivação das comunicações mediúnicas. Estamos todos interligados, não existe fora do próximo, como também não existe fora de Deus. Estamos interligados uns para com os outros, porque fazemos parte de uma mesma comunidade, de um mesmo grupamento. Temos que entender que temos que alcançar essa condição uno, dessa unidade divina, nos reconhecermos como filhos de Deus e nos irmanarmos cada vez mais. Esse sentimento de se irmanar cada vez mais, ele está sendo estimulado em diversos níveis. No campo dos sentimentos, no campo do pensamento, no campo das ações e atitudes, e tudo isso vai sendo refinado. Não é algo simples de ser executado. Por isso tem tanto amparo e tanta ajuda. Vai amparar quem está desencarnado, assim como ampara a todos que estão encarnados. Todos são amparados paralelamente. Ah, mas eu estou num trabalho, às vezes na reunião mediúnica, de passe. Eu não estou participando ativamente da comunicação. Como não? O seu pensamento está desejando o bem do próximo? O seu pensamento está participando junto com os seus sentimentos? Buscar ser aquele espelho divino, um espelho que reflete as luzes divinas para aquele coração que se comunica. Então, estamos exercendo a bondade também durante a reunião mediúnica. E é essencial estarmos todos, em qualquer comunicação mediúnica, o foco na bondade, nessa essência da benevolência. Desejar realmente o bem do próximo. Desejar que aquele irmão ou irmã consiga abandonar os sentimentos de ódio. Consiga abandonar e reconhecer que caiu num grande poço cheio de lama, que chamamos de sentimentos contrários a ele mesmo. Ele não aceita que Deus permitiu que ele sofresse. Ele não aceita sofrer. Ele não aceita. E aí todo esse conjunto de sentimentos, é claro, que tem eco em nossos pensamentos, que tem eco na forma como nós entendemos a vida, porque nós também não entendemos o sofrimento. Ah, mas está escrito lá, bem-aventurados aflitos, feliz daquele que está em aflição. Mas entendemos o papel da aflição? O papel educador da aflição? Então, a comunicação mediúnica, ela realmente filtra tudo o que nós temos hoje de disponível e de boa vontade de exercermos a bondade. Por isso, tão importante estudarmos profundamente as mensagens de Emmanuel, que ele vem tratando de sentimentos complexos, vem nos educando sobre sentimentos complexos que nós ainda não dominamos e que não vamos dominar nem tão cedo. Vai levar um bom tempo ainda para avançarmos, mas um dia vamos chegar lá. De tanto persistir, de tanto experienciar, vamos alcançá-lo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida aqui com relação ao 138? Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não puder, fazer o quê, né? Alguma coisa aqui, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Algum comentário? Não? Zélio, para mim está ficando bem claro a explicação que você passou, viu? Ah, então tá bom. Se alguém quiser depois falar mais alguma coisa, alguma dúvida a mais, sinta-se à vontade de colocar no grupo. Certamente vamos ter que buscar a resposta e a gente busca e tenta responder. Vanessa, quer falar alguma coisa? Essa questão da sintonia é difícil, né? Porque você ficar sintonizando no bem, você se aproximar, assim, tentar pensar em coisas boas para que espíritos bondosos fiquem perto de você todo o tempo. É muito difícil, não é impossível. Então, mas aí vamos lembrar lá do livro Boa Nova,
uma frase do próprio Cristo, né? Que Jesus afirmou: o discípulo, ele não se espera do discípulo grandes condições especiais, mas que se espera sim que a pessoa mantenha a boa vontade e a coragem de criar um canteiro de paz e alegria e harmonia por onde caminhamos. Né? Porque com certeza, se vivenciamos animosidade, tristeza, angústia, decepção durante a semana inteira, não vai ser com 2 minutos de prece que vamos nos conectar à grandeza divina, né? Não é assim que funciona. Então temos que compreender que é uma construção contínua e continuada. Ela não para. O sentimento de bondade é o mais complexo de se desenvolver. Bondade genuína, bondade que gera resultado positivo. E sim, você tem toda a razão. É difícil ser esse espelho, né? Porque acontece que, basicamente, como explica no livro Pensamento e Vida, o pensamento é como se fosse um grande espelho. Estamos remessando e absorvendo imagem, arremessando imagens. Mas se esse espelho for torto, côncavo, convexo, você altera. Se ele estiver sujo, o que vem uma luz perfeita, ela é reduzida, sua intensidade. E é exatamente isso que acontece. Né? Devido às incoerências do nosso pensamento, do nosso sentimento, esses recursos se esvaem. Mas a ajuda potencialmente necessária e disponível, ela está sendo executada, independente da nossa pequenez. Tá? O que segue a vontade do Pai, ela se realiza. Então, se Deus decidiu, eu vou tirar 30 mil soldados esquizofrênicos, alucinados de um certo buraco em um certo local espiritual, ele vai tirar e acabou. E vai tratar todos eles e acabou. E vai amparar e abraçá-los todos eles e acabou. Então, nós somos apenas copartícipes, quase que testemunhos do grande banquete de luz e de amparo e de amor que se processa, né, nesses recursos. O que se processa, às vezes, na comunicação mediúnica é uma fatia ínfima, tipo 1/1000, 1/1000 do que está acontecendo de ajuda, de amparo e de serviço. Né? Ajuda, amparo e serviço que são ininterruptos. Quem aparece de vez em quando como vagalume é a comunicação mediúnica na casa espírita. Né? Ela aparece uma vez por semana, de 168 horas. Né? Daí, menos de 1% de tempo, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Carolina? Oi. Acho que foi a Vanessa, né, que falou dessa questão de manter o pensamento, né, no bem. Eu acho que isso é, talvez, assim, o grande desafio, né, da nossa vida, né, de modo geral, né. A gente, provavelmente, a partir de hoje, vai continuar caindo, tropeçando e levantando, e caindo e tropeçando, e, né, e que a gente não pode é aquilo que você falou, né, Tosélia, que a gente não pode desistir, né, desanimar, a gente tem que perseverar, né, Tem que perseverar. Daí a diferença entre boa vontade e vontade. É isso aí por aí. Focar em tudo de bom que a gente já está conseguindo fazer e se fortalecer nisso para fazer cada vez mais, né? Que a gente não pode ficar, a gente vai cair, que a gente não pode permanecer caído por muito tempo, né? A gente tem que cair e levantar o mais rápido possível, né? Assim que eu entendo. Mas é isso aí. E prosseguindo, cair, levantou, limpa os pés, limpa as pernas e prossegue. André, seja muito bem-vindo. Sinta-se abraçado por todos do grupo. És muito querido e estimado por todos. Seu coração é importante para a formação e funcionamento de todas as galáxias. Assim como Deus aguarda que assim estejamos amparando e servindo a todos continuamente. Mas vamos lá, Paloma, pode falar, Paloma. Paloma, seu microfone está fechado. Aí, eu sempre tiro a mãozinha, mas esqueço do microfone. Não, tranquilo, acontece. São os problemas tecnológicos. Pode falar. O que eu acho assim, o mais importante da sintonia, né, do pensamento, é a gente já ter o entendimento que aquele pensamento não é nosso.
que quando ele se aproxima, a gente já entender a rejeitá-lo. Isso, para mim, já é um degrau que a gente está subindo assim, e é aquela situação, vigiar, né? O tempo inteiro a gente se policiando, nos vigiando, né? É Não, difícil. não, com A certeza, mas gente é cercado por isso, né? então, Não mas é olha só, só. não é só nosso pensamento, né? As Sim, pessoas que sim. em matéria estão perto de nós nos estimulam a ter esses pensamentos. Então, assim, a gente tem que bloquear o nosso pensamento e vigiar também quem está presente, não só os desencarnados que se aproximam, mas os encarnados também, que vêm e nos provocam a cair nessa tentação, né? Não, certamente, mas temos que compreender que Deus, na sua visão global e total do sistema, ele na verdade aguarda a nossa participação. Eles já leram bastante sobre bondade, eles já leram bastante sobre paciência. Eu aguardo que ele tenha calma e paciência ao tratar desse assunto, a fazer isso, ao falar com o outro. Ele, na verdade, esse intercâmbio uns com os outros, com os desencarnados, que as pessoas tanto dizem que são, que até vulgarmente chamam de obsessores, né? Não são obsessores. São pessoas que, por vezes, estiveram em nosso contato íntimo. Às vezes foi um familiar íntimo de outras encarnações. E que, por motivos certamente sensíveis, nos perseguem, nos brigam conosco, nos criticam. Eu vou mostrar para todo mundo como você não vale nada, não sei o quê, porque sofreu as injunções dos nossos pensamentos equivocados, dos nossos sentimentos distantes do Pai. Então, nenhum espírito desencarnado nos influencia necessariamente para o mal, senão estaríamos dizendo que Deus está propagando o mal, já que ele permite a influenciação. Não é esse o objetivo. O objetivo é, você vai detectar que aquele pensamento é incoerente com os seus atuais objetivos. E você vai buscar no recurso da prece aquele momento de calma, deixa Dilson, para com Wilson. Eu não quero maltratar ninguém, eu não quero promover o mal, eu já tenho bastante experiência nisso. Não tenho a menor vontade de continuar nessas experiências, eu quero experiências novas. Eu quero experiências na bondade. Nem que para isso eu tenha que me humilhar, renunciar, me diminuir e até, de repente, desaparecer em certos contextos, por não sabermos como agir no bem. Esse é a reticência mais complexa. Por vezes a gente não sabe realmente como agir no bem. A gente está aprendendo. Mas aí essa questão toda... Sinceridade, né, Tocelli? Sim, mas o que eu estou tentando explicar no seguinte aspecto, não é que os espíritos fora do corpo físico sejam exatamente perversos por serem perversos. Eles são tão equivocados quanto nós, tão precários de sentimentos nobres quanto nós. O que acontece é que a gente concorda com o sentimento. É como se tivesse alguém do nosso lado. Você não acha isso, fulano? Aí o outro fala, é isso mesmo. Vocês já perceberam que é assim sobre qualquer assunto? Você chega para alguém e fala, eu reclamo alguma coisa com alguém, fulano, não é isso assim, isso é assado. Aí a pessoa fala, não é que é isso mesmo? É isso mesmo. É muito... Aí ela aproveita para desabafar junto. Exatamente. É muito fácil a gente conciliar sentimentos contrários à renúncia, sentimentos contrários ao sacrifício. E às vezes o que está sendo solicitado da gente no dia a dia é o sacrifício da nossa paz individual, é o nosso sacrifício do nosso tempo, é o sacrifício do nosso empenho. Tudo isso está sendo demandado e a gente não percebe. Não, mas eu acho que o conceito de felicidade é outro. Então, mas o conceito de felicidade de Jesus é exercer a vontade do Pai. É esse o grande problema, essa grande incoerência que ainda vive em todos nós. Por que ela vive? Porque ainda não temos bastante experiência em exercer o bem, né? Esse é o convite. E numa mesa mediúnica, você não está exercendo bem com nenhum recurso físico seu. Ah, mas eu venho com fluidos a mais para o processo mediúnico, para exercer a mediunidade. É um empréstimo divino maravilhoso. Sim, é verdade, é um empréstimo divino maravilhoso. Mas ele é sempre alicerçado nos nossos sentimentos. Não tem como você fazer nada ali fisicamente. É só através dos seus sentimentos e pensamentos, voltados para o Cristo, voltados para a vontade do Pai,
voltados para a trave dos bois, como Jesus disse que ele possui essa trave sobre ele, né? E que ele segue só a vontade do Pai. Então temos que exercer os recursos segundo a vontade do Pai, não a nossa. Vanessa? Vanessa quer falar. Assim, essa questão da sintonia, é claro que evidentemente a gente ainda é muito pouco evoluído. Mas tem relação também com o planeta que a gente vive de provas e expiações. Por isso que para a gente também é tão difícil, às vezes, manter uma regularidade, uma linearidade no pensamento. Então, essa questão de provas e expiações, de planetas de regeneração, cada um tem sua interpretação e eu vou falar aqui a minha. Eu já falei isso antes no passado, como eu entendo e eu interpreto isso. Provas e expiações é aquele momento em que, mesmo você não sabendo o que é certo e errado, você mesmo não sabendo como melhor conduzir a vida, Deus cria os mecanismos, depois você reconhece, puxa, a vida não é que isso foi melhor? Não é que isso que foi desenhado, elaborado foi o melhor? É um nível de grandeza, reconhecer que Deus está governando o seu destino pela lei de progresso, que é uma lei moral. E existe um momento que sai de provas e expiações e entra para o campo de regeneração. Você já consegue olhar para dentro e ver a estátua que você mesmo construiu, com as suas próprias experiências. E você não destrói essa estátua. Você sabe que é só consertá-la, é só repará-la, que todo o empenho que você executou numa direção é só mudar o vetor, e você pode exercer com o mesmo empenho. Então, nenhuma experiência está perdida. Ah, mas eu agi mal. Ah, mas eu errei. Eu estou tão arrependido. Usa todo esse recurso, esse sentimento de arrependimento e torne ele construtivo na experiência do bem, na ação do bem. Por isso que é tão complexo viver os ensinos do Cristo. Porque não é simplesmente um ato de concordar com Jesus. Eu concordo com ele. Eu acho interessante o que Jesus falou. Parece que está certo. Não é isso. É viver a filosofia de vida que ele viveu. Né? Bondade para com todos, fazer o bem o tempo todo, querer estar preocupado com todos, entendendo como próximo como a criatura mais importante da criação divina. E o que a gente se surpreende no contexto bíblico é porque ele é mais importante na história. E Jesus deixou isso claro. Observais as aves no céu, não semeiem nem ajuntem celeiros, e o vosso Pai as alimenta. Então, se as aves são cuidadas e elas não são tão importantes quanto vocês, e Jesus deixa isso basicamente bem claro, na escala evolutiva, é claro que Deus está nos amparando continuamente na lei de progresso. Só que Deus aguarda a nossa contribuição na construção divina. Não vai aborrecer o reino vegetal, não vai ficar maltratando o reino animal, porque esses são os sentimentos de bondade que nós vamos ter que gerar para toda a criação divina. Como podemos amar a Deus de todo o coração, de todo o pensamento, se estamos aborrecendo a criação divina em qualquer nível, especialmente no nível hominal? Né? Às vezes você tem um contato com uma pessoa que é um grande amigo seu. Aí você vai lá e maltrata a pessoa abre o coração, fala das coisas que ele fez errado. Aí você vai lá e descasca a pessoa. Isso está errado, isso não está errado, isso não pode fazer assim. É o jeito mais correto de agir? Será que Deus aguarda que façamos assim para com o próximo? Para aquela criatura que para Deus é extremamente preciosa, que possui planos que nós não conseguimos imaginar para aquele próximo. Então temos que compreender e dar esse valor mais sofisticado e os sentimentos vão começar a brotar, mas ele só vai realmente se constituir pela experiência, ou seja, de realmente fazer o bem. E temos que realmente nos empenhar. Gente, o horário já avançou, já passamos aí os 10 minutinhos que foi aguardando para iniciarmos a reunião e precisamos encerrar. Então, semana que vem, na terça-feira, vamos dar continuidade ao capítulo 11, ok? Da simatologia e tipologia, que, como já sabemos, no livro dos médiuns, os itens são seriados. Então, o próximo item que a gente vai iniciar é o 139, tá ok? Então, quem tiver com o livro em mãos, acompanhando, pode marcar que a gente vai continuar a partir desse tópico. Então, vamos à prece de encerramento.
Senhor Jesus, Mestre de amor e infinita misericórdia, agradecemos, Senhor, todas as dificuldades, todos os enganos, todas as percepções contrárias ao que nós acreditamos e que realmente estão despontando no nosso coração sentimentos que passam a questionar nós mesmos. Será que eu estou agindo como Jesus aguarda? Como Deus aguarda? Obrigado, Senhor, por esse projeto maravilhoso que é a vida humana, a nos colocar em situações e experiências que despontam reconhecermos em nós mesmos o que precisamos melhorar e o que precisamos transformar. Pedimos dessa maneira, dessa forma, por darmos por encerrada a reunião da noite do Livro do Estudo dos Médios, na tua paz e harmonia. Que assim seja.